Queridos irmãos, vamos serenamente darmos início a este nosso encontro de hoje, aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré. Vamos nos agrupar espiritualmente. Vamos permitir que os nossos corações pulsem, vibrem amor, e que este amor, junto ao amor de Jesus, de Maria de Nazaré e dos mentores aqui presentes, como também dos espíritos que aqui vêm para se encontrar conosco, que este amor todo possa nos fortalecer, possa se espalhar pelo mundo, levando leveza, suavidade, bênçãos de luz. E agradecidos então a Deus Pai por nossa vida, por podermos estar aqui nesta noite, por nos mantermos saudáveis, louvando a Deus. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. E esse tema de hoje, então, é educar. Sabe, a gente tem ouvido muito falar, na nossa situação atual, na nossa vivência atual, a educação, educação, educação. Tudo é pela educação, pela educação. Realmente, gente, eu acredito que nada vai mudar no mundo a não ser pela educação, sabe? Que tudo depende da educação. Tá, mas então, vamos ver aqui o que o Vinícius fala pra gente a respeito de educar. Ele coloca aqui, ó, coloca aqui. Na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Você sabe quando ele escreveu isso? 1947. Antes de 47 até, que foi o prefácio foi em 47. Então, olha, gente, olha o tempo, né? E ele já estava falando isso. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Acabamos de falar isso, né? Porém, há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação, um falso, que mascara a ignorância. O outro verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um que age de fora para dentro, outro que atua de dentro para fora. Um artificial,
ou maquiavelicamente empregado para confundir, e outro natural, cujo alvo é esclarecer, libertar, é aperfeiçoar o homem. E aqui então ele vai falando desses dois modos, né? Um modo que escraviza e um modo que liberta. Eu sugiro que vocês possam completar essas informações aqui com o Livro dos Espíritos. Aqui, ó, o Livro dos Espíritos, não é o Livro da Sabedoria Espírita, o capítulo 8º, onde nós aprendemos sobre a lei do progresso. É claro que aqui o Vinícius, ele vai falar da educação espiritual. Mas, como somos espíritos encarnados, nós também temos que ter um olhar para essa nossa educação enquanto espíritos encarnados, não é? Então, vamos ver, os espíritos, quando criados, eles vão adquirindo os conhecimentos. Essa aquisição de conhecimento é uma educação, e tudo isso, todo esse conhecimento que é agregado, ele serve para que nós nos posicionemos nesta vida de encarnados, não é? Então, o espírito que nós aprendemos na doutrina, que ele é criado simples e ignorante, ele vai agregando conhecimento, e o objetivo das encarnações é a evolução desse espírito. Nós todos estamos aqui encarnados no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, então a vida aqui não é mole, a vida aqui ela é para ser vivida com muita atenção, com muito discernimento, com muito conhecimento. E como nós vamos fazer isso, não é? Enquanto encarnados, esse nosso espírito, ele tem essa possibilidade de corrigir-se naquilo que ainda não adquiriu as virtudes, alguma virtude, não é? E de viver em harmonia e no bem e na verdade. Então, esse espírito, ele recebe da espiritualidade um monte de esclarecimentos e de diretrizes para que a gente possa caminhar nessa vida nesse sentido da evolução, do conhecimento, da apuração das virtudes, para que nós nos tornemos anjos na nossa próxima etapa aqui na criação divina. Porém, como é que nós fazemos para adquirir tudo isso, não é? Então, a gente nasce e depois a gente se torna adulto e tem a consciência desse aprendizado, dessa educação. Então, o Vinícius fala assim, olha, toma muito cuidado, porque o mundo, ele tem dois modos de educar. Então, se ele acabou de dizer que a educação realmente é o caminho evolutivo, mas essa educação, ela se apresenta de duas maneiras. Uma maneira é aquela maneira que escraviza, é aquela maneira que tem dogmas, é aquela maneira que te faz um escravo espiritual. E a outra maneira é uma maneira da sua conscientização enquanto filho de Deus, que tudo pode, mas que nesse tudo pode, como diz Paulo, o apóstolo, nem tudo convém. E aí, gente, é que está o X da questão. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando eu tenho um respeito por essa verdade, eu vou me educar. E vai ser difícil. Porque educar, na verdade, não é uma coisa fácil. Porque para educar, para nós evoluirmos, a gente tem que abrir mão de muitas coisas gostosas da vida. Coisas que a gente gostaria de fazer, mas não convém. Então, veja,
um espírito que está encarnado aqui na Terra, a partir de que momento essa coisa começa, né? A partir do momento em que esse espírito encarna. Então encarnou um espírito, um bebê lindo, maravilhoso, um espírito que não se recorda da sua vida, das suas vidas pregressas e que tem uma vida inteira à sua frente para agir. E como agir? Não é? Esse espírito, ele reencarnou e ele vai se educar. Para se educar, ele vai contar com a família, com a sociedade, nesta sociedade, o trabalho, com as orientações do mundo físico e do mundo espiritual. Então tem aí a vida inteira descortinando à frente desse bebê. E aí ele vai até, aos poucos, adquirindo a fala, os movimentos para caminhar, para correr, a capacidade cerebral vai se apresentando, ele vai aprendendo coisas, e especialmente a sua condição emocional vai se manifestando. Esse espírito, como ele veio de outras vidas, ele já tem uma condição X. Então, como ele vai manifestar essa sua condição emocional, por exemplo? Essa manifestação emocional está mesclada lá nas capacidades dele, no que ele já adquiriu enquanto um espírito encarnado em outras eras. Mas isso é desconhecido dos pais, isso é desconhecido dele próprio. Então vejam que educar esta criança, esse espírito reencarnado agora, é de fundamental importância. Então, eu não queria falar aqui com vocês, por exemplo, ficar falando aqui muito dessa educação, desse espírito, dos caminhos espirituais, porque nós já estamos carecas de saber essa trilha. Nós já estamos, não é? Nós que estamos na doutrina, e não só nós que estamos na doutrina. Por exemplo, uma pessoa que está na Igreja Católica há um tempo, que é um participante, um budista, não é? Uma pessoa do candomblé, cada um na sua religião, está buscando essa educação espiritual. E para nós, todos aqui do Ocidente, Jesus, o Cristo de Deus, é a cartilha da educação. A cartilha mor. Não tem o que sair dali, porque ele trouxe tudo. Na vivência de Jesus, nas falas de Jesus, ele é o mestre. Ele veio nos trazer o amor de Deus vivificado, para que nós pudéssemos nos educar ali naquele amor e fazermos este amor ir se duplicando na terra, através da nossa própria vida, da nossa própria vivência, dos nossos relacionamentos e daquilo que nós vamos deixar, porque nós vamos deixar sementes quando formos, não é? Para outra vida. Então, nós já conhecemos isso. E eu sempre digo a vocês que nós temos que ver esse Evangelho de Jesus de uma maneira clara e terrena. Porque se nós ficarmos romantizando esse Evangelho, nós não vamos conseguir vivê-lo, muitas vezes. Por quê? Porque Jesus tem umas propostas ali que são muito difíceis. Mas ele não veio, o tempo dele aqui na Terra, para nos ensinar para aquele momento apenas. Ele veio dar um direcionamento. Então isso é maravilhoso, porque nós estamos vivendo esse direcionamento. Às vezes a duras penas. Sabe, quem é que quer perdoar 70 vezes 7, gente? Vezes 7 vezes.
Pô, mestre, podia maneirar um pouco? Não é fácil, gente, para ninguém, não é? Quem é que quer ir pelo caminho estreito, pela porta estreita? Pô, Jesus, não dava para maneirar um pouco? Mas ele veio dizer isso ao longo das nossas existências. Então eu vejo muitas vezes, nossos cursos, nossas conversas, pessoas que acham assim, se eu não fizer isso agora, eu vou queimar no mármore do inferno. Sabe? Se eu não fizer isso que Jesus falou agora. Jesus sabia da nossa incapacidade de fazer agora. E ele não veio para o agora, ele veio para o sempre, né? Então, nós escolhemos, cada um de nós escolhe um caminho para essa educação espiritual. E um caminho pode ser a religião. Agora, qual é a religião, então, que a gente escolhe? O Vinícius está dizendo aqui, ó, você não pode escolher uma religião que ela vai te escravizar. Vai falar que você só pode fazer daquele jeito. Que não é isso. Porque o espírito tem total liberdade. Deus nos dá essa liberdade. E é por isso que nós, da doutrina espírita, nos sentimos muito à vontade para crer ou para não crer. Porque a doutrina nos permite isso. Ela nos diz, como ciência, como filosofia, ela fala assim, olha, você vai pensar com a sua cabeça, com a sua condição, e vai, então, aderir ou não a esses princípios. Mas o que nós temos, a cartilha está aqui, ó. Aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Está tudo aqui, gente. Mil e tantas perguntas e respostas. Para a gente se educar, para a gente aprender. E tem coisa que dá para a gente já fazer. E tem coisa que não dá. Tem coisa que não vai dar nem na outra encarnação para a gente fazer. Acredita nisso? E tudo bem. Pois não. Sim. Você não está bem? Glaucier, alguém pode ajudar, por favor? Veja se tem alguma coisa para ela comer aí, né? Se ela está achando que precisa comer. Então, veja, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos o nosso caminho, né? Nós temos o Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e no Livro dos Espíritos e nos livros da codificação, nós temos a nossa escola. Então, nós vamos nos educar por aqui. Agora, algumas pessoas, elas preferem ter outra religião. Elas se encontram melhor em outra religião. Tudo bem, mas preste atenção. Nós sempre temos que saber que nós somos filhos diletos de Deus. E Deus nos dá toda a liberdade. E vai nos cobrar dessa liberdade dada, claro, não é? Mas eu quero falar assim um pouco aqui com vocês de uma situação que é muito conhecida minha como educadora, que é educar as crianças, educar o espírito encarnado, né? Eu não vou ficar fazendo aqui um diagnóstico do caos, porque nós já sabemos como está a educação das crianças hoje, né? Não sei se vocês que são das outras áreas têm essa noção, mas o que nós vemos hoje na educação? Nós vemos uma criança de 2 anos, de 4 anos, de 8 anos, que manda numa casa. Que manda no pai, na mãe, no avô, na avó, no cachorro. Manda em todo mundo. Agora, vamos imaginar, como é que esse espírito, que já tem conhecimentos de outras vidas, mas que está reencarnando para se organizar nesta vida e evoluir, como é que ele pode tudo isso? Então, veja bem, o espírito, quando ele nasce, quando ele é lá o bebê rechonchudo, ele vem para experienciar esta vida, para experienciar este momento. E da mesma maneira que a gente leva o bebê ao pediatra para saber como a alimentação, depois a gente leva à escola para saber os aspectos pedagógicos para aplicar ali, né?
ele tem intimamente com ele pai e mãe, que são fundamentais para essa educação desse espírito. Então, o que nós vemos hoje nas famílias é uma aberração tamanha que esse espírito encarnado na Terra desperta em nós muita compaixão. Porque, veja, existia uma educação antigamente, gente, eu não quero parecer saudosista aqui não, hein? Mas até lá 1960, um pouco antes, era assim, quando o seu pai chegar, a gente vai ver. Existe, não é, Celso? Você conheceu isso, Celso? Quando o pai chegar, a gente vai ver. Existia um mundo onde o pai era o provedor e a mãe que aguentava ali os meninos o tempo todo, só que a palavra era do pai. Existia alguma coisa chamada autoridade. Autoridade. Olha como nós chamamos esse ser que tem essa autoridade. Pai, igual pai. Existe uma autoridade. E aí, muitas vezes, a gente se frustrava porque o pai achava isso, achava aquilo e tal. Depois da Segunda Guerra, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, veio aí um mundo se industrializando, o que aconteceu? A mulher, ela foi para o mercado de trabalho. E esse serzinho, ele começou a ficar à parte desse envolvimento imprescindível da mãe e do pai também. Mas especialmente a mãe que ali levava tudo isso, sabia as coisas da escola, sabia da alimentação, do dentista, do futebol, dessas crianças e tudo. E o que aconteceu então? Como essas crianças passaram a ficar muito sem a mãe, sem o pai, elas foram delegadas a escolas, a babás, a outras pessoas. Avós, a outras pessoas. E aí, gente, houve um descontrole, sabe? Por quê? Porque essa mãe que foi trabalhar tanto, ela ficava com tanta pena, com tanta culpa de não estar ali cuidando daquele menino, e aí ela queria que essa criança tivesse o melhor do mundo. Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Ter um pai autoritário, às vezes ter faltas de alguma coisa que desejasse ou que precisasse. E aí, o que aconteceu? Estes dois seres, o pai e a mãe, que estão ali, que de livre e espontânea vontade fizeram essa criança, eles foram cuidar de outras coisas. Eles foram comprar carro, foram ao shopping, foram... E essa criança, e esse ato principal que foi educar essa criança, ficou para segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência de responsabilidade é tamanha que eles falam assim, não quero que meu filho passe falta de nada. Eu quero que meu filho seja o melhor no inglês, que ele seja o mais bonito da escola, que ele seja o melhor no futebol, que ele seja... E aí, então, os pais foram fazendo tudo para essa criança e não ensinaram essa criança a ter respeito. Respeito pela casa, respeito pelas coisas que tem, respeito pelos outros. E não só esse respeito no sentido de autoridade, mas no sentido de amor. Então, a deficiência maior que a gente pode ver é essa criança, ela ter um processo ali, uma vivência afetuosa com todos. Parece que o afeto das crianças, dos jovens, está assim uma coisa muito fugaz. Sabe quando você era criança? Vou falar para o Celso, que ele é dessa época, tá? Você adoraria ajudar seu pai a lavar o carro? Né? Adoraria fazer alguma coisa para o pai e para a mãe? E hoje, nenhuma criança quer fazer nada de nada.
Elas não têm interesse. Então, a criança está no quarto dela, com o computador dela, com a televisão dela, ela tem um mundo à parte. E aí vai se entrar no quarto. Gente, como é que esse espírito vai se educar? Nem vamos falar aqui que, olhe lá se reza à noite, né? Que ir para a casa espírita, ir para a missa, ir para o culto, nem pensar. Nós podemos ver em todas as religiões, como não tem jovens estudando o evangelho, não tem crianças na evangelização infantil, né? E aí, o que está acontecendo? Essas crianças, elas não estão aprendendo que existe uma autoridade. Por quê? Porque a família tem que ver, se tiver uma TV só, que muito raramente tem que ver o que ela quer ver. Vai no carro, tem que escutar a música que ela quer. E os pais não falam não. Então, essa educação, gente, está deixando muito a desejar. Porque nós estamos permitindo que as nossas crianças usufruam de muitas coisas que não lhes convém agora. Aí a doutrina fala assim, que a partir dos 12 anos de idade é que o espírito encarnado, ele começa a já ter a responsabilidade pelos seus atos. Mas como ele vai ter responsabilidade pelos atos se ele não aprendeu responsabilidade? Ele tem tudo de mão beijada, ele tem tudo na facilidade. Gente, olha só. Aí a gente tem que concordar com o Vinícius que a educação é o que salva o mundo. Mas como essa educação está sendo feita? Com que permissividade nós estamos educando essas crianças? Então, hoje nós vemos um número imenso de jovens se drogando, bebendo, se suicidando. O Celso falou há pouco, ai do pai que quiser entrar no quarto do filho, né? Então, eu soube esses dias de um garoto de 13 anos que se suicidou. E aí a família ficou desesperada. Não, mas ele não deu nenhum indício de que ia fazer isso ou qualquer coisa? Não, a mãe não, nada, estava tudo bem. Ele ficava lá no quarto dele, fazendo as aulas online, e não, mas não é possível. Mas você nunca viu no quarto dele? Não podia entrar no quarto dele. Ele falava que não podia invadir a privacidade dele. E aí, então, foi se ver no computador, no celular. Tudo estava preparado ali para esse suicídio. Então, quando nós realmente não convivemos com os nossos, nós não sabemos dos nossos, como é que nós estamos educando? Não é, gente? Então, eu tenho um olhar assim muito cuidadoso para essa criança. Gente, é uma coisa tão... Agora você vai falar da avó, Celso. Igual você, Celso. Eu me encanto em cada descoberta que meu netinho de quase 2 anos faz. Para mim é um sucesso aquilo. Eu fico com vontade de soltar fogos de artifício, sabe? Quando o Raul fala uma palavrinha, quando ele consegue... Esses dias ele conseguiu lá em casa sair da porta para fora, para o jardim, e ele desceu o degrau sem sentar. Ele desceu assim, pá, com o pezinho. Foi um sucesso para ele. E eu filmei, eu mostrei para todo mundo. E aí ele vinha e ia só para pular e ver que ele não caía. Olha que eu já posso descer um degrau, né? Então, veja, é tão maravilhoso ver um garoto de 8 anos que ele conseguiu pular na piscina e perdeu o medo. De um garoto de 15, 16 anos que ele vem e te conta alguma coisa que ele leu e que ele achou fantástico. É maravilhoso você ver uma mesa num dia de semana ou de domingo, pai, mãe e os irmãos ali, todo mundo conversando, todo mundo partilhando para arrumar aquilo.
Mas isso está sendo perdido, gente. E aí isso chega até nós, não é? Aí nós somos adultos, crianças emocionais. Aqui o curso da Rosa Maria, aqui, ó. Somos crianças emocionais, não sabemos lidar com perdas. É claro que eu e alguns outros aqui, poucos, viu? Já não estamos mais nessa faixa, já vivemos outras coisas. Mas hoje os casais, eles não se entendem. Para começar, os casais se fazem sem ser casais. É o namorido. Sabe como é legal o namorido? Começa o namorido, quer dizer, você não tem tempo de conhecer o outro. Você não vai se educar para a maneira de ser do outro. E aí, gente, dura quando muito 2 anos, vai acabar. Vai acabar. Por quê? Porque o bom, o gostoso de conhecer o outro é você conhecer qual é a sua capacidade de sustentar uma relação aonde o outro tem umas coisas esquisitas. Entendeu? Ah, ele tem umas coisas assim que, né? Mas se tiver um amor ali, se tiver um sentimento, você vai superar isso. Então, veja bem, o mundo que nós estamos agora, sem de novo fazer diagnóstico de caos nenhum. Não acho que esteja um caos. Nós sim estamos aprendendo a duras penas. Cada um no seu canto. Serve, não serve, descarta. Descarta, descarta. O outro nem falou direito o que ele está querendo, está pensando, e a gente já contradiz. A gente não espera, a gente não lê uma manchete inteira. Sabe? As manchetes ali no Facebook, qualquer coisa. Você não lê inteira, você já vai dando a sua opinião. Nós todos estamos num momento em que somos sábios de tudo. E nada amorosos, nada receptivos. Não é, gente? Então, o educar que o Vinícius está falando aqui pra gente é deixar fluir de nós esse amor que é Deus em nós. Esse Deus que pulsa em nós. Essa nossa hereditariedade divina. Vamos nos educar nesse amor. Eu vou amar, então eu vou querer conhecer. Eu vou tolerar. Eu vou dizer não numa boa. Eu vou ouvir um não e vou ficar numa boa. Mas isso se chama um amadurecimento emocional, um amadurecimento espiritual. E se o objetivo é que esse espírito encarnado na Terra tenha uma vida aqui, tenha um tempo aqui de leveza, se não houver este amor, não vai ser de leveza. E nós, vis mortais, não podemos reclamar, porque o Cristo de Deus, veja, Deus nos enviou o seu Cristo, a sua excelsitude, que encarnou aqui na Terra, que se fez homem, que viveu, que passou por dificuldades, que conheceu os seus discípulos, eram assim, nós, gente como nós, não é? Imperfeitos, né? Temerosos, raivosos, eles eram assim como nós somos. Mas ele veio aqui e ele deixou esse evangelho, ele deixou tudo falado ali, olha a cartilha. E a gente ainda, muitas vezes, não entendeu. Agora, por que a gente não entendeu? Porque a gente não parou para estudar. A gente não se educa no evangelho. E a gente, então, nós adultos, estamos parecendo aquelas crianças que eu acabei de falar aqui. Não, eu quero do meu jeito. Já viu quando a gente tem um problema, uma questão que a gente quer resolver? A gente começa rezando para Deus. Aí a gente vai rezar legal. E a gente começa assim, querendo barganhar com Deus. Olha, eu preciso disso, mas eu preciso que chegue amanhã, e aí eu vou acender 9 velas, 9 dias seguidos, eu vou fazer a novena, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu preciso disso. Aí não passou, tá bom, acabou, falou ali. Não passou 1 hora, você já está falando, Deus, ó, não esquece, hein, eu estou precisando disso.
Vocês já viram quantas vezes a gente fala para Deus a mesma coisa quando a gente está pedindo? Eu não sei vocês, mas eu falo um monte. Acho que ele fica cheio de mim. Eu falo um monte. Sabe? E a gente fica falando para Deus, a gente fica falando para Deus, a gente fica falando. E ai dele se não acontecer como a gente quer. Corre o risco de eu perder minha fé. Não é assim, gente? Então, esse texto do Vinícius, eu queria que ele ficasse assim no nosso coração e que nós todos pudéssemos dizer assim, olha, eu quero me educar. Eu quero me educar. Eu já sou adulto, né? Nós não temos nenhuma criança aqui, eu já sou adulto. Então, eu não vou depender só do meu pai e da minha mãe para me ensinar. Eu vou depender da sociedade toda. Mas, se eu for lidar com essa sociedade sem a cartilha de Jesus, vai ser difícil. Então, eu vou ter uma consciência um pouco maior do que é ser um espírito encarnado. Eu vou me educar, eu escolhi a cartilha de Jesus, tá bom, então se eu escolhi, tá escolhido. Eu vou ter que ser um aluno legal, bem CDF mesmo assim. Sabe? Para ler, para procurar entender. Eu não entendi? Eu vou perguntar, eu vou procurar ajuda. Eu vou conversar com Deus assim, cara a cara, sabe? Sabe, gente, quando você sente Deus tão tudo em você, e aí você fala para Ele, e aí às vezes você chora, às vezes você se regozija de alegrias. Mas como é bom a gente saber que tem alguém que entende a gente, que quer o melhor pela gente. E Deus é isso. Deus é esse Pai, que muitas vezes nos diz não. Agora não. A gente tanto ouve falar no tempo de Deus, né? E quando Ele nos diz não, vamos seguindo. Ai, mas é difícil, Irani, é pesado, é. Por isso é que nós estamos aqui. Quando pesar para mim, Celso, eu vou pedir sua ajuda. Quando pesar para você, você vai pedir ajuda da Gra. Quando pedir para você, você vai pedir ajuda do Paulo e assim vai. Sabe? Quando nós estamos aqui reunidos, nós somos uma força. Porque se alguém aqui hoje está meio caído, porque Deus não está ouvindo, olha, eu estou aqui. O meu Deus está bombando aqui no meu peito. Vem, eu vou te abraçar, eu vou orar com você, eu vou te ajudar a entender um pouco mais. E amanhã é um outro dia. Tudo de agora, amanhã já passou, amanhã é outro dia. Tem uma feição nova. Se não for totalmente diferente, tem uma feição nova. E assim nós vamos caminhando. Então, queridos, nesta coisa de nos educar no Evangelho, eu quero dizer para vocês que a gente tenha muita fé, sabe? Este momento que nós estamos vivendo agora, que parece um caos, não só o caos da pandemia, acho que tem caos piores do que o da pandemia, que está por aí, que são as mentes perversas, as mentes tresloucadas, tudo isso que está sendo virado, né? Porque hoje a gente não pode acreditar em nada do que a gente ouve, porque você não sabe se é fake news, não é? Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar esse nosso Deus e vamos caminhar com Ele. Vamos caminhar com Ele. E todos aqueles que a gente puder agregar a esta luz que está em mim, vamos agregar. Vamos juntar as nossas forças de amor. E a gente vai, e a gente vai. E tudo está no momento certo, do jeito que deve ser. Que possamos crer nisso e que deixamos o nosso espírito assim leve, suave, gostoso mesmo, sabe? E aí a gente vai vivendo assim tudo bem, cada um com a sua alma, cada um com a sua condição, e a gente vai vivendo bem. Cada um fazendo o que gosta. Olha que bom, né? Cada um tendo um olhar mais amoroso para os seus relacionamentos, para os seus pais, para os seus companheiros, para os seus filhos, para o vizinho chato. Mas assim,
a gente caminhando no amor. É disso que o mundo precisa de nós. E nós somos capazes, porque Deus está em nós. Mas cuidado, nós temos que saber o que nos convém. O que não nos convier, deixa de lado. E seguimos o bonde. Que Deus nos abençoe a todos.